Tripulação, portas em automático. Voo autorizado. Como eu sonhei em um dia poder começar esse vídeo dessa maneira. Essa frase e esse som fez parte por muito tempo do meu imaginário. Quando eu era adolescente, até o início da minha juventude, eu acreditei verdadeiramente que eu passaria a minha vida cruzando as nações, conduzindo pessoas. Apesar de hoje eu não ser uma aeromoça, uma comissária de bordo, eu tenho plena convicção que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou alçando novos voos. E aproveitando a oportunidade, eu quero te convidar para estar aqui comigo nesse projeto que eu posso chamar de nosso. Ele começa hoje, mas não tem data para terminar. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você. Eu sou Diana Lessa, eu tenho 42 anos, eu sou uma mulher casada, mãe de 2 filhos lindos e maravilhosos, que eu costumo dizer que é o centro do meu propósito. Quando eu era muito pequena ainda, quando eu ainda brincava de boneca, eu lembro de pedir para os meus pais uma boneca que dava luz, uma boneca que colocava no mundo um outro bonequinho. Eu lembro nitidamente quando eu ganhei essa boneca, como eu fui feliz naquele momento. Eu creio que já havia em mim ali a essência da maternidade. Eu cresci, segui a minha vida cuidando das minhas irmãs, pois eu sou a mais velha de 3 filhas. E ao longo da minha vida, até eu gerar o meu primeiro filho, eu sonhei muito com um dia que eu receberia o meu primeiro positivo. Depois que eu me casei, aos 29 anos de idade, veio Iesus. 6 anos depois do tempo que eu decidi começar a tentar o meu primeiro positivo. Eu creio verdadeiramente que depois desses 6 anos de tentativa, de muitos nãos, muitos diagnósticos negativos, depois de passar por 8 profissionais que me diziam que muito provavelmente eu perderia o útero, Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, abriu a minha madre e me fez mãe pela primeira vez. 2 anos depois que Jesus nasceu, nós recebemos o diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Naquela época, pouco se ouvia falar de autismo. Hoje, a gente ouve falar tanto sobre isso que as pessoas começaram a dizer que virou moda ser autista. Claro que isso é uma falácia, porque não existe moda para transtorno algum. Depois que nós já estávamos 7 anos vivendo a maternidade, a paternidade do meu marido, Deus me abençoou pela 2ª vez, me dando Benjamin, que hoje tem 5 anos de idade. Ano passado, em abril especificamente, pouco mais de 1 ano atrás, nós recebemos o diagnóstico de TEA em Benjamin também. Transtorno de espectro autista, nível 2 de suporte. Lembro-me de estar diante daquela médica e paralisar no tempo e me perguntar se eu daria conta pela 2ª vez. Não foi fácil viver os longos anos de tentativa de melhoria, de crescimento, de evolução, de entrega, de renúncia, para que Jesus se tornasse uma pessoa com autismo cada vez mais funcional. Eu sempre tive na minha mente, no meu entendimento, que um dia eu poderia faltar, não estar mais aqui com ele. E eu precisaria prepará-lo para este tempo. Todo mundo que vive um pouco do autismo, e eu digo não viver o transtorno em si, mas estar perto de alguém que tem o transtorno, possui o transtorno, sabe que é uma vida cheia de desafios. E eu, na condição de mãe que vive a maternidade atípica,
posso lhe dizer que, além de não ser poucos desafios, eles são bastante intensos. E conforme o tempo passa, nós temos a sensação de que eles só aumentam. Mas a verdade é que crescimento gera dor. Não há como nós crescermos sem ter qualquer tipo de desconforto. Uma criança, quando ela começa a desenvolver, quando ela é muito pequenininha, ela já começa a sentir a dor, o desconforto do crescimento através do nascimento dos seus dentinhos. Nós, como mães, ficamos ali de mediadora, tentando minimizar, mas não temos como evitar que eles passem por isso. Dentro do transtorno do espectro autista, existe uma semelhança muito grande com isso. Nós estamos aqui como mediadoras, tentando minimizar os impactos de viver, de conviver com um transtorno, que em sua essência tem a característica de trazer consequências desafiadoras para o convívio social. Hoje, pouco mais de 10 anos depois do primeiro diagnóstico de autismo em um dos meus filhos, eu sou uma mulher que estou prestes a me formar em psicologia. E quem diria que aquela menina que começou sonhando em viver a vida, cruzando as nações, conduzindo pessoas, estaria aqui hoje gravando um vídeo para você, falando sobre algo que sequer passou pelo imaginário. Afinal de contas, todo mundo quer um filho perfeito, né? E a verdade é que a perfeição ela é muito, mas muito subjetiva. Hoje eu digo com certeza e com leveza na minha alma que os meus filhos eles são perfeitos para mim. E isso é o suficiente para que eu faça tudo, absolutamente tudo que eu faço por eles, com os recursos que eu tenho. Todos os dias eu busco algo novo para agregar valor na vida deles. Porque eles não serão crianças para sempre. Eles não serão adolescentes para sempre. Eles passarão a maior parte da sua vida sendo adultos. E eu quero, do fundo do meu coração, que eles tenham uma vida adulta com inteligência emocional, funcional, exercendo tudo aquilo que lhe vier à mão com pureza, com leveza, com essência, com naturalidade. Eu sei que até nós, típicos, vivemos desafios. Mas você se colocar no lugar de alguém que está diante de um ser em formação é um desafio potencializado. O meu convite é que você que está aí me assistindo até aqui, que é mãe de crianças neurodiversa, seja TDAH, seja TEA, seja TOD, seja qualquer que seja a condição do seu filho, eu quero te convidar para estar aqui comigo, me acompanhando, pois eu posso te auxiliar a desenvolver habilidades para lidar com a maternidade atípica de maneira mais leve e sustentável. Eu aprendi muitas coisas nesses 10 anos e posso te dizer que eu continuo aprendendo. E a sensação que eu tenho é que quanto mais eu aprendo, mais eu preciso aprender. Só que quando você decide viver um propósito, como eu falei no comecinho, os meus filhos são o centro do meu propósito. Deus me chamou para uma missão nessa terra. E este canal, ele é um dos caminhos que me leva para lá. E eu quero te convidar para ser a minha parceira de viagem. Pois, através da inteligência emocional e através da verdade, daquilo que está pautado na palavra de Deus, eu quero te conduzir a viver a essência da maternidade atípica de forma leve, sustentável, sem romantizar
pois isso não vai mudar a verdade sobre quem somos, sobre o que temos e sobre o que fazemos com tudo que somos e tudo que temos. Fica comigo, eu tenho certeza que juntas nós vamos crescer muito, pois, como eu disse, todas as vezes que nós nos colocamos à disposição, todas as vezes que nós nos submetemos a viver o nosso propósito, não é sobre nós, é sobre o outro. E eu sei que atrás de mim existem muitas pessoas que podem ser ajudadas. E quando eu digo atrás, não é no sentido de eu ser melhor do que elas, mas é no sentido de eu me virar, parar de olhar apenas para mim mesma e entender que eu posso ajudar muitas pessoas. E você que está aí também pode. Eu tenho alguém muito especial que guia a minha vida, que me direciona, que me centraliza, que me posiciona. E é exatamente por causa dele que eu estou aqui neste momento. E se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, é porque a sua vida também é guiada por esse alguém. E nós vamos falar muito dele aqui. Muito mesmo. Porque nessa vida, que eu posso chamar de barco, nós precisamos de um general. Porque em meio às tempestades, se você não tiver alguém com a voz forte para te dizer avance, você pode cair em meio às águas e se afogar. E este não é o propósito. Eu tenho certeza que quando eu estava lá atrás, no ventre da minha mãe, esse vídeo aqui já estava nos planos dele. E eu só posso agradecer. Porque em meio aos meus desafios, eu tenho visto flores nascer. Muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, fica comigo nessa viagem que começa hoje, segundo domingo de maio de 2024, mais conhecido como Dia das Mães. E eu quero aproveitar a oportunidade para te felicitar, pois você exerce o maior e mais lindo papel que um ser humano pode desempenhar: gerar, gestar, educar, formar, capacitar, enviar alguém para este mundo que Deus nos deu. Parabéns, mãezinha. Você é muito especial. Não gosto de chamar as mulheres que exercem a maternidade atípica de guerreiras, pois nós não vivemos em meio às guerras. Nossos filhos não são desafios. As adversidades sim são desafios. Os nossos filhos são oportunidades que Deus nos deu de transbordar amor na vida de outras pessoas. Até lá!